Bom dia, queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mais um dia o Senhor nos permitiu, aleluia. Vamos continuar com o estudo de ontem? A Bíblia é a única fonte de fé. Jesus disse que quem não crê nas escrituras que Moisés escreveu, não crê na palavra dele. Está lá em João capítulo 5. Versículo 46 a 47. Leia, olha o que ele diz. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus é o cumprimento de tudo que Deus escreveu por Moisés e pelos profetas. E disse-lhe Jesus: convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, está lá em Lucas 24, 44. Como ter fé que isso se cumpriu, se Deus pelos profetas não tivesse escrito na sua palavra? Agora, os apóstolos, crendo nisso, inspirados pelo Espírito Santo, transformaram a palavra falada de Jesus em palavra também escrita, o Novo Testamento, para que hoje o cristianismo tenha uma base de fé. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 20, 31. Como teríamos fé nisso se não existisse a Bíblia, as Sagradas Escrituras? O médico, para ter fé no seu ofício, teve de aprender nos livros de medicina, certo? O cristão, para aprender sobre Cristo, só tem um jeito: ler a palavra de Cristo. A Bíblia é o único livro sagrado que revela Jesus, o Filho de Deus. É por ela que temos fé na salvação por Cristo Jesus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Leia. Fica bem claro que a Bíblia é a única fonte de fé e de revelação divina, porque foi pela palavra de Deus que foram feitos os céus e a terra e tudo que neles há. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Confira lá em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3, Salmo 33, 6 e João capítulo 1, do 1 ao 3. E Jesus é a palavra, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Está lá em Apocalipse 19, 13, relatando sobre isso. Assim, se não fosse a palavra de Deus, não existiria o mundo, o homem e nem a igreja, muito menos a fé. A fé só existe porque Jesus, a palavra, a criou. Por isso, só olhando para ela que temos a fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Leia. A palavra de Deus é autor da fé. Tudo começa por ela e vai terminar por ela, está lá em Apocalipse 1:8. Só lendo a Bíblia temos fé nisso. A palavra de Deus, ela é de Deus, do Deus que criou o homem para ter fé nela. E só depois se fez carne para criar a igreja. João capítulo 1, 14. Ora, Deus criou a igreja e não a igreja criou Deus. Deus a criou para ajudar o homem a ter fé na palavra dele. E não para criar outras fontes de fé que fazem o homem duvidar da suficiência da palavra de Deus.
Pois cultuando as imagens, mesmo a Bíblia proibindo, isso não é fé. Isso é incredulidade na palavra de Deus. A única fonte de fé. Por hoje ficamos aqui. Amanhã haveremos de voltar, se o bom Deus nos permitir novamente, porque tudo é sob a vontade dele, né? Fica na paz. Tenha mais um dia de vitória em Cristo Jesus. Ei, adore somente a Deus, em espírito e em verdade.